Começa agora, direto do Templo de Salomão, para o Brasil e o mundo. A caminhada da fé, rumo à fogueira santa da troca de espírito. O marido traído. O que você acha que esse marido deve fazer? Ele e a esposa viveram bem por muitos anos. Fiel, respeitoso e leal. Ele fazia tudo por ela. Não lhe faltava nada. Mas um dia, entediada, ela se apaixonou pelo vizinho e traiu seu marido. Trouxe o vizinho para dentro de casa e mandou o marido embora. Ferido, mas ainda amando a esposa, seu marido a deixou como ela pediu. Deu a ela o divórcio e um bom dinheiro. No início, a vida dos amantes era só amor. Mas logo ele começou a maltratá-la. Usava o dinheiro dela para fazer festas em casa e convidava os amigos. Quando iam embora, ela é que tinha que limpar e arrumar a bagunça. O dinheiro foi se acabando e as dívidas só aumentavam. Passados 7 anos, ela decidiu ligar para o ex-marido. Ele, que tanto esperou por esta ligação, foi imediatamente para casa para vê-la e ficou chocado com o que viu. O estado da casa e da esposa eram deploráveis. Mas o maior choque foi o que ouviu dela. Se você não tivesse me abandonado, eu não estaria nesta situação. Foi culpa dele? O que este marido poderia fazer? Se ele ainda ama, certamente poderia recebê-la e começar tudo de novo. Mas depende só dele? É claro que não. Ela precisa agir de forma diferente, romper com o seu amante, tirá-lo da sua casa, mudar seu caráter e a mentalidade de achar que o culpado é o marido. Com humildade e sinceridade, assumir sua culpa, se arrepender e pedir perdão. Fazer o que for necessário para se tornar outra mulher. A história lhe parece absurda? Mas saiba, esta mulher é você. Este marido é Deus. O amante é o que você colocou no lugar de Deus. E esta é também a história de Gideão. Pois é, a história de Gideão é exatamente a história de alguém que traiu Deus. A nação de Israel traiu a Deus depois de 40 anos de paz, de sossego, de prosperidade. Israel parece que se entediou e decidiu trocar Deus pelos deuses falsos, os deuses dos seus inimigos, que não serviram nem para ajudar os seus inimigos e, de repente, eles adotaram os deuses destes inimigos. Adilson, nós vemos as pessoas, assim como a esposa na história, depois que ela sofreu por 7 anos na mão desse amante, por quem ela trocou o marido, ela culpou o marido por tê-la abandonado. Na verdade, foi ela que trocou. E assim o povo de Israel trocou a Deus e Gideão culpou a Deus pelo que estava acontecendo na nação de Israel, quando dentro da casa dele havia um altar para Baal. Quando nós analisamos a história do povo de Israel, ela foi uma história de altos e baixos. E essa história sempre se repetia da mesma forma. O povo se afastava de Deus,
Não era Deus que se afastava do povo, mas o povo se afastava de Deus. A partir daí, Deus não podia ampará-lo, não podia protegê-lo, não podia guardá-lo. E quando vinha a dor e o sofrimento, o povo culpava a Deus. Isso ficou bem claro nos dias de Gideão. Mas não é algo que ficou apenas no passado. Ainda nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida completamente avessa a Deus, a palavra de Deus, e na hora do desespero elas dizem, não, Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo, como é que pode eu estar nessa situação? O Senhor não olha para mim? O ser humano continua tendo essa inclinação a ter esse pensamento. De olhar, de procurar alguém para culpar, exceto a si mesmo. E a gente também pode lembrar nessa história de quantas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, ouviram a palavra de Deus, até serviram a Deus. Mas em algum momento parece que cansaram de tudo isso. Talvez você cansou de aquela história de ir para casa, para a igreja, para casa, para o trabalho, para casa, para a igreja. Você cansou dessa vida quadradinha, né, de servir a Deus, e você quis buscar aventuras, você quis buscar o mundo. Você disse para Deus assim, olha, agora eu vou conhecer o mundo. Eu nunca conheci o mundo. Talvez você cresceu na igreja e cresceu numa vida protegida, porque a vida com Deus é uma vida protegida. Mas você achava que tinha que experimentar o mundo. E para lá você foi. E você experimentou. Só que agora você se arrepende porque esse gosto amargo que está na sua boca, no seu estômago, tem feito você se lembrar com saudades daquele dia que você deu as costas para Deus. Mas Ele está estendendo a mão para você. Nós não estamos aqui para apontar dedos para você. Nós estamos aqui para estender a mão para você e dizer que assim como Deus recebeu de volta Gideão e o povo de Israel, apesar daquela traição, Ele aceita você, se você tão somente se voltar para Ele. Nós vamos conhecer agora a história do William, alguém que gemeu muito por estar com as costas viradas para Deus. E daqui a pouquinho a gente vai falar com Goiás e também com Piauí e fazer uma oração por você. Se você está precisando aí de alguém que ore por você, porque nem voz você tem mais para orar, nem coragem mais para orar, fique sintonizado, prepare um copo com água, a gente já volta para orar por você. Vamos assistir agora a história do William e o testemunho da sua mãe que lutou por ele. Você vai vendo nesse momento uma rebelião na antiga FEBEM. Fogo na FEBEM, olha lá. Olha os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo para fugir. Eu estava lá neste dia e eu fui preso 17 vezes. E eu, como mãe, tendo que suportar tudo isso. Aos 14 anos eu tive minha primeira gravidez. Daí veio meu filho William. E ele sempre foi uma criança tranquila. Mas eu escondi dele quem era o pai dele. Por o pai dele ter me abandonado, eu fiquei magoada, fiquei com raiva mesmo do pai dele, escondi quem era o pai dele. Quando ele descobriu, que foi através de meu outro filho que contou para ele quem era o pai dele realmente, ele ficou magoado. Para mim foi um choque, né? Porque foi uma confusão na minha cabeça. A válvula de escape para mim foi o mundo das drogas. Foi aí que eu me envolvi com as drogas, comecei a cheirar cocaína. Foi a primeira droga que eu usei, foi a cocaína. Eu não tinha limites, ao ponto de, em uma semana, eu fui preso mais de uma vez. Eu me lembro de um dos episódios que eu fui preso, numa virada de ano. Tem até as imagens aí dessa apreensão. Foi uma das vezes que eu fui preso várias vezes. E eu me lembro que nesse dia eu entrei para casa da minha mãe, a polícia com a arma em punho, eu pulei para trás da casa, daquele barranco, me machuquei todo, mas consegui fugir. Teve uma época que ele sumiu, ficou alguns dias sumido. Daí quando ele voltou para casa, eu tinha chegado à tarde do serviço, eu me lembro que ele chegou e ele estava sentado assim na cama, no quarto dele,
eu fui lá conversar com ele e eu cheguei a ajoelhar na frente dele e falei: William, pelo amor de Deus, para de fazer isso, muda essa situação, para de traficar, de roubar. Daí tamanho era o desespero que tinha uma irmã que me ajudava muito, ela se preocupava muito com ele também. E ela teve a ideia de acorrentar ele. Não cheguei a ver, porque eu não ia aguentar ver. Pra mim isso foi demais. Mas eu concordei, né, com a situação, porque eu já estava desesperada, não sabia mais o que fazer. E daí ele ficou acorrentado lá, mas... E meu filho foi lá e tirou ele, que ficou com dó dele, era véspera de Natal. Meu filho falou: mãe, o William vai ficar lá acorrentado, plena véspera de Natal. Foi lá e soltou ele. Mas soltou e foi pior, né, porque... Foi pior. Ele não parava por nada. Eu não sabia agir. Então eu recebi um convite, eu fui para a Igreja Universal. Lá eu comecei a aprender. O pastor foi falando, ensinando como que a gente agia a fé. Então eu fui usando a minha fé. Fui fazendo votos, fui fazendo campanha, ungia a roupa dele. Então eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Que não tinha como eu agir com a força do meu braço. Então eu busquei, lutei por mim e busquei e fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu senti forte. Aquela mãe fraca, chorona, morreu, acabou. Eu senti força. Então eu entrei no grupo de evangelização, eu fui levantar a dobreira e eu naquela luta e na fé que ele ia mudar, não, ele não mudou. A situação piorou. Ele ficou pior ainda. A ponto que eu estava numa virada de ano na igreja, de uniforme, trabalhando na reunião, recebi a notícia que ele estava preso, mais uma vez. Eu vi minha mãe envelhecer mais cedo. Por vezes eu vi minha mãe chorar. Nesse episódio que ela fala que ela foi na delegacia, numa virada de ano. Quem disse que dali eu coloquei a cabeça no lugar? Não, minha mãe foi a gente chegar em casa, ela entrar por uma porta, eu sair por outra e voltar pro tráfico, porque a biqueira não podia parar. Eu cheguei ao limite, né? Ao limite do que eu podia chegar, do que eu podia imaginar. Eu cometi um homicídio no bairro onde eu morava. E aí saiu até um noticiário, na época virou notícia de jornal, que foi isso aí, né? Os investigadores da Polícia Civil começou a vir atrás de mim. E ainda assim, mesmo foragido, eu me afundei ainda mais nos assaltos, porque eu falei assim, uma hora eu vou ser pego. E aí chegou o dia em que eu fui detido e aquela tinha sido já a 17ª vez que eu fui preso. Foram 17 processos, eram processos atrás de processos. E dali eu fui para a Fundação Casa e ali dentro ainda eu cheguei a praticar outros crimes ao ponto de eu participar de rebeliões. A primeira semana que eu cheguei na Fundação Casa, no Brás, aqui no Brás, teve uma rebelião. Eu participei dessa rebelião. E foi então que depois de tantas vezes errando, dando cabeçada, a Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa e eu comecei a participar dos cultos. E participando dos cultos, eu comecei a me interessar. Eu lembro que tinha um obreiro, o seu Noel, ele ia uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Então, a cada 15 dias eu participava do culto. E numa dessas reuniões, cultos que fazíamos lá dentro, o William, então, tivemos uma conversa após a reunião. E esse contato foi muito interessante porque, ao final do culto, ele pediu uma Bíblia para mim. E eu tinha somente a minha Bíblia, muito surrada, muito usada. E ele me pediu uma Bíblia. Eu falei, olha, William, hoje eu não tenho uma Bíblia nova para te dar, só tenho a minha. E ele me disse, não tem importância, é essa que eu quero mesmo. Ele abraçou aquela Bíblia e seguiu a vida dele. Esse episódio marcou muito. E assim, de fato, eu abracei mesmo aquela Bíblia. Eu me coloquei de corpo, alma e espírito mesmo. Assim, eu queria de fato uma mudança. E ainda nas pregações do obreiro, ele sempre falava do batismo nas águas. E aí foi que o bispo Geraldo foi lá e me batizou. Ele entrou lá para me batizar. Na época o obreiro não podia me batizar, o bispo foi lá, me batizou nas águas. E dali em diante, muita coisa mudou.
Ali eu entendi a necessidade de ter o Espírito Santo, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu lembro que de madrugada na cela, todo mundo dormindo, eu ia lá pro meu cantinho e buscava o Espírito Santo ali. E aí chegou um momento que o obreiro, numa pregação, ele falou para mim também da Fogueira Santa. Só que numa visita eu perguntei para minha mãe o que era. Ela falou que era a Fogueira Santa e ela disse todas as coisas que ela tinha feito, os sacrifícios que ela já havia feito. E eu falei assim, mãe, então eu também vou fazer o meu. E todo preso aprende a fazer coisas dentro da cadeia, né? Boné, porta-retrato, essas coisas assim, né? E eu comecei a fazer os artesanatos e eu mandava para minha mãe. Eu mesmo fiz meu envelope. Eu lembro que eu peguei uma folha de sulfite verde, eu montei e eu fiz uma fogueirinha como se fosse uma fogueira de São João, porque eu não sabia o que era Fogueira Santa. E eu escrevi lá, Fogueira Santa. E eu fiz um pedido. Eu falei assim, eu não quero sair, eu quero ter uma vida transformada. E ela colocou o sacrifício dela juntamente com o meu e ela foi para o altar. Você vê, a minha tia já tinha dado um carro para um advogado para resolver o problema, para me tirar dali. E nada tinha resolvido. Mas o que resolveu foi o altar. Não demorou muito. 17 dias depois, eu saí. Eu fui direto para a igreja, numa terça-feira. Eu me lembro que aquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Primeiro que eu pensava assim, poxa, eu não sou digno de ter o Espírito Santo. Da minha família, eu era o pior. Mas mesmo sem ser digno de ter o Espírito Santo, Ele me deu. Aquele dia foi muito forte. Eu me lembro que eu estava na frente do altar e eu busquei com toda a minha força. O pior, né? O pior, aquele que não merecia nada, Deus me deu tudo dele, né? Que era Ele morando dentro de mim. Então, para mim foi muito bom. Eu lembro que eu saí naquela reunião e tinha um monte de jovens assim, né? Da igreja mesmo. E eu queria, assim, dar para eles aquilo que eu tinha recebido. E dali em diante, tudo mudou. Não tem como descrever, né? A alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje. Depois do Espírito Santo, nasceu em mim um desejo muito grande de fazer a obra. E eu já tinha feito esse voto lá atrás. Na Fundação Casa eu falei, quando eu sair eu vou ser pastor. Logo em seguida eu fui levantado a obreiro, e aí depois de mais um ano eu estava sendo levantado pastor, né? Assim, tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor. Não para ter um título, mas eu falei assim, poxa, fiz tanta coisa errada, eu tirei vidas. Então agora eu vou ganhar vidas, agora eu vou ganhar almas. De alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa, hoje eu faço o trabalho dentro das unidades do socioeducativo. Inclusive, essa unidade aí, né? São unidades onde eu fiquei. Conheci uma mulher de Deus, conheci a Amanda, me casei com ela, inclusive casei com uma filha de um policial. Para alguém que viveu a vida que eu vivi, eu casei com a filha de um policial, né? Deus vai muito além, né? Deus, ele faz o extraordinário mesmo, né? Para mostrar o quanto ele é grande. E olha, o meu casamento foi nessa igreja. No mesmo altar que a minha mãe colocou a minha vida, através de um voto de sacrifício da Fogueira Santa, foi o mesmo altar que eu subi para selar a minha aliança com a minha esposa também. Eu fiz questão de me casar lá. Então, meu filho, eu disse lá atrás que eu tinha vergonha, né? Realmente eu tinha vergonha da situação que a gente passava, né, com você. Mas hoje você é um orgulho para mim. Hoje eu vejo quanto Deus é grande, a transformação que Ele fez na sua vida. Hoje eu me orgulho de ter um filho como você. Nós estamos aqui com o William, com a sua esposa. Você foi acorrentado, chegou a ser acorrentado, porque a sua família tentava impedir que você saísse de casa, fizesse as coisas que você fazia, os crimes, as coisas erradas, mas nem isso impediu, né? Que você voltasse a fazer. A prisão não impediu, porque você voltava e fazia tudo novamente, porque o problema não estava no corpo, né? Estava na cabeça, na mente, no espírito. O senhor vê, bispo, porque assim,
a família tentando resolver o problema, né? E, como eu disse, acorrentado, passei por clínicas de recuperação, era prisões atrás de prisões, mas poderiam me prender fisicamente, mas não iriam resolver o problema porque estava dentro, que era o espiritual. Eu era muito viciado em droga, então todas as tentativas da minha família, todas essas eram frustradas. Minha mãe chegou a pagar clínica de recuperação e eu fugi em uma semana. Ela pagou 2 meses adiantado e em uma semana eu fugi. Então, enquanto não mudou dentro, nada mudava. Você hoje é pastor da Igreja Universal há quanto tempo? Eu estou como pastor há 10 anos, bispo. E a Amanda, né? Isso, sim, senhor. Amanda, a maior prova que ele mudou é que você casou com ele, teve coragem. Sim, senhor. É uma pessoa totalmente transformada, bispo. Nada do que foi falado do passado remete à pessoa que ele é hoje. Você não conheceu aquele William ali que foi descrito? Não, senhor. Quando eu conheci, ele já estava na fé, já era um homem de Deus transformado. Quer dizer, essa é a mudança de espírito, né? Que nós estamos falando. Quero falar com o bispo Emerson lá do Piauí e também o bispo Álvaro de Goiás. Nós temos falado sobre a transformação, a mudança de espírito, porque as pessoas, elas pensam assim, se eu mudar de casa, às vezes tem os pais que pensam assim, se eu mudar dessa vizinhança, se eu trocar o meu filho de escola, se a gente tirar ele desse ambiente, colocar lá com os avós, em outro estado, ele vai mudar. Então troca a escola, troca a cidade, troca os amigos, troca a roupa, a pessoa troca a profissão, ela troca a aparência, o visual, ela troca o médico, o remédio que ela toma, ela vai trocando tudo exterior a ela, na intenção de trocar de vida. Só que nada exterior pode mudar o interior. Quando é que o William mudou? O William mudou quando chegou nele a palavra de Deus, lá dentro da Fundação Casa. Claro que a sua mãe estava orando por ele, aqui fora já, na igreja, fazendo seus propósitos, seus votos. E quando chegou a palavra de Deus ali, então a palavra entrou na sua mente. Quando ele ganhou aquela Bíblia, ele abraçou aquela Bíblia e começou a ler a palavra de Deus. E é o que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então o espírito vem por meio das palavras de Deus. A troca de espírito acontece na vida de uma pessoa quando ela aceita as palavras de Deus. Aí muda o espírito, muda a mente, muda a cabeça, e aí muda o lado de fora, muda a vida. Bispo Emerson. Tem que trocar a mentalidade, como o senhor falou. Às vezes troca tudo e o que se tem que trocar, não troca. Por isso, bispo Renato, tem gente que parece que tem um cadeado assim, ó, na mente, a mente está bloqueada. O que adianta um celular cheio de recursos se está bloqueado? Assim também, a fé, se tiver bloqueada, não traz a mudança que trouxe na vida do William. Tem que mudar aqui dentro. Se mudar a mente, a mentalidade, muda a vida. E é só olhar para a vida do William, para o sacrifício que a mãe do William fez. E seguir a direção. Não questionar, não ficar perguntando, será que é verdade? Será que funciona? Tira o bloqueio. Tirou o bloqueio, a mudança acontece. O William é testemunha. Neste domingo vai ser o domingo do eu não consigo mudar. Nós vamos mudar, nós vamos trocar estas palavras, esta crença que muitos que nos assistem agora têm dentro de si, porque já tentaram de tudo, não é? Eu tenho certeza que você, ou se você não falava isso, você ouvia isso. Né? Isso aí não tem jeito, é um caso perdido, né? Não tem como mudar. A minha mãe ouviu muito isso assim, você vai na igreja buscar por alguém que não quer ajuda. Ele não quer ajuda. No fundo, eu queria ajuda. Eu já tentei por várias vezes me ajudar, mas eu não conseguia. Então, eu ouvia isso e eu mesmo falava isso para mim. Eu pensava que eu não ia chegar aos 18, né? E foi aos 18 que eu conheci Jesus, mas eu pensava que eu não ia chegar aos 18. Eu ouvia que eu era um caso perdido e eu mesmo pensava isso de mim. Eu falava, para mim não tem jeito. E realmente não tinha jeito. Para você sozinho não tinha jeito, né? Para você mudar, você precisou de ajuda. Não é? Então, estas palavras foram mudadas em você. Hoje você fala, eu consegui mudar, eu estou aqui, eu sou prova de que eu pude mudar, mas antes eu achava que eu não conseguia. Então, você que pensa desta forma agora,
Você que diz, eu não consigo, eu quero deixar o crime, eu quero deixar o vício, eu não quero mais trair, eu não quero mais brigar, eu não quero mais essa depressão. Você tenta, você quer mudar, mas você não consegue. Neste domingo, você vai até uma igreja universal do Reino de Deus, vai do jeito que você está. Não importa, você pode ir de pijama, você pode ir de chinelo, descalço, você pode ir de carro, de avião, de bicicleta, não importa. Você vai neste domingo do jeito que você estiver. E quando você colocar os pés ali dentro da igreja, quando você entrar dentro da igreja, deixa o resto com a gente. Deixa o resto com a gente, porque ali o Espírito Santo, como veio sobre Gideão, vai vir sobre nós, vai estar sobre nós para abençoar você, para arrancar de você esse espírito que te impede de mudar. Muitas pessoas dizem a si mesmas: não consigo mudar. E talvez você seja uma delas, que carrega dentro de si comportamentos, pensamentos e jeitos que até aqui só lhe fizeram mal. Mas o pior é que, mesmo sabendo disso, você não consegue mudar o que há dentro de você. Essa sensação é frustrante e desanimadora, porém não precisa ser permanente. O ser humano pode até conseguir mudar o seu exterior, mas somente o Espírito de Deus é capaz de operar a transformação interior que você tanto precisa. Neste domingo, 2 de julho, o domingo do Não Consigo Mudar, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. E nós estaremos com vocês aqui no templo às 9h30 da manhã. Bispo Emerson, em Teresina, no Piauí. Em Teresina, na João 23, 770, bairro Noivos, e em todo o estado do Piauí, 7, 9h30, 3 e 18h. Inclusive, você que é do tempo do William, que ele passou também aqui, fez um trabalho evangelístico, está afastado, acredita que pode mudar, quer mudar, vem e participe. E em Goiás, o Bispo Álvaro não conseguimos conectar, mas estará aí na Avenida Goiás, 1449. Avenida Goiás, neste domingo, às 7, 9h30 e 18h. Vamos unir a nossa fé aqui agora, vamos orar, vamos falar com Deus aqui a seu favor. Nós estamos aqui com bispos, pastores, esposas e em todo o Brasil, no altar e em todo lugar onde houver um homem de Deus, nós vamos unir a nossa fé por você agora. Junte-se a nós, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem mostrado que é o único que pode mudar o espírito de uma pessoa. O ser humano pode mudar praticamente tudo na sua vida exteriormente, meu Pai. Mas o interior é só o Senhor que muda. Não tem outro. São somente as tuas palavras que, penetrando na mente humana, se ela assim aceitar, que pode mudar o espírito dela. Então eu oro por esta pessoa, meu Pai, que está me assistindo agora no presídio, está me assistindo na Fundação Casa, está me assistindo aí agora num quarto pequeno, apertado, de um cortiço, num quarto de uma república, um jovem viciado que está aí fumando uma pedra de crack atrás da outra. Eu oro por esta mãe, meu Pai, que já pensou também até em acorrentar o filho em casa, porque ela não consegue controlá-lo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se o espírito desta pessoa está indomável, o espírito dela está perdido, perturbado, meu Pai, que através da oração, do espírito que há nesta oração agora, este mal que perturba essa pessoa saia, se afaste dela agora e que ela tenha, meu Pai, dentro de si uma decisão de estar na tua casa neste domingo. E ela sim vai conseguir mudar, porque o Senhor lhe dará este poder. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos. E todos os que creem e recebem digam amém e graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Espírito de Deus tocou em você, eu tenho certeza. Agora com você é a sua parte. Deus não pode fazer a sua. Ele só pode fazer a dele. Depois que você faz a sua. Então domingo agora,
vá até uma igreja universal do Reino de Deus. Se você tiver alguma pergunta, quiser saber o endereço mais próximo, você pode ligar agora para o 11 3573 3535. Ligue para a nossa central de qualquer parte do Brasil ou do mundo ou acesse o nosso site universal.org. E para endereços é colocar a barra localizar, você vai ter a nossa ferramenta de endereços à sua disposição. Deus te abençoe e até a próxima com mais um passo rumo à fogueira santa da troca de espírito. Até lá. Esse dia foi inesquecível. Eu recebi uma força tão grande dentro de mim. Era uma força sobrenatural. Um amor tão grande dentro de mim que não cabia. Aquele amor, ele tinha que ser compartilhado. Sabe aquela pessoa que não tinha compaixão de ninguém? Aquela pessoa passou a ter amor. Espírito Santo, a maior experiência desta vida. E você pode recebê-lo. Jejum de Daniel. 21 dias para se alimentar da palavra. Procure uma igreja universal e saiba como participar.